Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e nessa aula veremos um pouco sobre Galileu e a ciência. Os objetivos da aula de hoje correspondem a compreender o contexto da modernidade em que se insere Galileu, destacar os aspectos históricos e autorais de Galileu. Também veremos e poderemos fazer a análise do problema do conhecimento sob a ótica do conhecimento produzido por Galileu. Relacionar também filosofia e conhecimento científico a partir de Galileu. Antes de começarmos a aula propriamente dito, vamos revisar um pouco a aula anterior, que falava sobre Kepler. Observem a pergunta. Quais foram as principais contribuições de Kepler para a ciência e o conhecimento da modernidade? Então, estudante, você terá alguns minutos para refletir um pouquinho sobre a aula anterior.
Após esse breve momento para respondermos a essa pergunta sobre Kepler, vamos ver uma possível resposta a essa pergunta. Kepler desenvolveu matematicamente a teoria copernicana. Também afirmou a harmonia perfeita do universo e também produziu leis sobre o universo. Aqui uma possível resposta para aquela pergunta, também para revisarmos o conteúdo da aula anterior. Estudante, lembre-se que no momento em que você responde as perguntas que estão no Classroom, você garante a sua presença. Então, vai lá, faça o seu exercício após essa aula de hoje e garanta a sua presença. Hoje veremos Galileu como um grande pensador da modernidade. A sua teoria, os seus pensamentos produziram grandes transformações na ciência, na filosofia. Mas antes de vermos exatamente isso, precisamos entender em qual contexto esse pensador esteve inserido. O contexto da modernidade. Então veremos aqui algumas características desse momento da humanidade tão importante que causou tantas transformações que chegam até os nossos dias. Na modernidade podemos ver a racionalidade ganhando ênfase, também o saber ativo como uma das principais questões relativas a esse momento. O antropocentrismo, que coloca diretamente o ser humano no ponto central das reflexões. E o método, do qual Galileu tem uma grande participação. Vamos falar primeiramente sobre a racionalidade. Desvinculação das crenças e superstições é justamente o momento em que nós podemos reparar que, durante a modernidade, houve uma desvinculação muito forte das questões místicas, das questões religiosas. Isso estava totalmente atribuído e atrelado às questões sociais e políticas. E nesse momento, nota-se essa desvinculação, em que ganha ênfase a razão. A razão passa a ser determinante para a produção do conhecimento, ou seja, para aquilo que as pessoas conhecem, para aquilo que nós pudermos refletir, virá a partir da racionalidade com uma ênfase muito maior do que anteriormente. Outra questão também é a saída da autoridade como legitimação, ou seja, a autoridade por si só não mais vai justificar a crença das pessoas ou até mesmo aquilo que elas determinam como conhecimento. Outra coisa importante é a evidenciação da subjetividade, ou seja, do eu. Eu sou algo, eu estou em algum lugar, mas principalmente a subjetividade ganha destaque e não mais uma transcendência, ou seja, algo fora do ser humano. O ser humano começa a ganhar destaque e ele passa a ser não só quem faz a reflexão, mas ganha tema diretamente relacionado a ser investigado enquanto um ser. O saber ativo evidencia uma união muito forte entre ciência e técnica, ou seja, em algum momento, a ciência, ou seja, a produção científica, aquele conhecimento que está sendo investigado, ele passa a estar unido diretamente a ferramentas, a técnicas utilizadas em laboratório ou coisa do gênero. Então, aquela imagem que nós temos do cientista num laboratório ou investigando algo fora mesmo do laboratório, começa a ficar muito forte aqui nesse momento. Outra coisa muito importante é o empirismo, ou seja, uma forma de conhecer ou de evidenciar o conhecimento a partir da experiência. Justamente isso será um tema muito grande que vai impactar a filosofia, vai impactar as ciências e, obviamente, a nossa vida. O antropocentrismo, do qual eu falei anteriormente, tem algumas ênfases muito importantes a serem notadas, principalmente nessa investigação do ser humano. O ser humano se torna o centro das investigações e decisões, ou seja, é através do ser humano, é por ele e para ele que as investigações estão sendo realizadas. A livre consciência permite que essas investigações aconteçam e permite que o ser humano avance nesse campo científico. O teocentrismo perde destaque, ou seja,
A teoria que afirma que Deus é a centralidade das ações, que é a centralidade da vida humana, perde sua força e o antropocentrismo ganha destaque. Ou seja, no cotidiano, na vida comum, o que ganha destaque agora é investigar o ser humano, investigar as suas questões, não mais sobre um ponto de vista religioso, que ainda permanece na sociedade como nós podemos ver até hoje. Mas a grande questão a partir desse momento é que o ser humano, na sua centralidade e na investigação sobre essa centralidade, é que passa a ganhar destaque. Uma coisa muito importante para Galileu é a evidenciação de um método. O método, ele serve justamente para assegurar o conhecimento. E Galileu é decisivo nesse momento, pois ele consegue moldar um método que assegure o conhecimento de uma forma que nós possamos verificá-lo. Então, observando aqui, a origem da palavra método, ela vem de métodos, uma palavra grega, composta de duas outras palavrinhas. A primeira delas, a meta, que significa através de, por meio de, e odos, que significa via, caminho. Ou seja, é através de algo para chegar em outro lugar. E principalmente para garantir o conhecimento. O método, ele visa essa garantia justamente para que não fique mais a confiança dos conhecimentos somente na pessoa que disse, na pessoa que refletiu ou na pessoa que conduziu àquela reflexão. Agora nós temos, a partir do método, uma possibilidade de que qualquer pessoa puder pegar o método, investigá-lo, verificar as suas partes, refazer o seu passo a passo e assim poder evidenciar se esse conhecimento é seguro ou não. Então vamos aqui fazer uma perguntinha, fazer uma pausa na nossa mente para refletirmos um pouquinho sobre o que vimos até agora. Como as características da modernidade contribuem para a conquista de conhecimentos mais seguros? Então, estudante, pare aí alguns minutinhos e verifique como isso acontece, ok? Então, daqui a uns minutinhos nós voltamos justamente para verificar as nossas reflexões.
Voltando aqui, novamente a pergunta: como as características da modernidade contribuem para a conquista de conhecimentos mais seguros? Uma possível resposta é justamente essa a seguir. A partir do momento em que o ser humano passa a ser o ponto central das investigações, através do uso irrestrito da razão, possibilita-se a união entre técnica e saber. O método gera confiança dos conhecimentos adquiridos, gerando a possibilidade de verificação dos mesmos. Ou seja, o método, a investigação, o antropocentrismo, a ciência, todas essas formas de conhecimento ou de produção do conhecimento passam a dar segurança aos pesquisadores e também àqueles que vão receber esse conhecimento, pois ele é verificável e ele é totalmente voltado à experiência e ao contato direto com os seres, os materiais, e por isso ela garante um pouco mais de segurança do que o que víamos até esse momento. Continuando aqui, nesse momento então, vamos falar de Galileu, né? Até agora nós vimos um pouco do contexto e agora vamos direto a esse pensador. Aqui temos algumas obras, né? O Ensaiador, Diálogo, que são obras que foram inovadoras para o seu tempo. E Galileu contribuiu grandemente para que, por exemplo, nesse momento você esteja me vendo através desse vídeo. Alguns aspectos importantes de Galileu. Ele sofreu perseguição política e religiosa, foi condenado na Inquisição, também ficou preso domiciliarmente, ou seja, na sua casa, a partir de 1633. Isso aqui nos mostra, então, como foi difícil para o Galileu produzir os seus conhecimentos, produzir aquilo que ele imaginava ser mais seguro e ser um caminho para a ciência, mas também evidencia o contexto em que ele estava inserido, em que todos esses conhecimentos também incomodavam e não eram aceitos pelo poder vigente. Ou seja, o Galileu acabou sofrendo, por exemplo, a perseguição da Inquisição e foi condenado por ela. E vamos ver mais à frente como foi essa condenação. Aspectos agora mais voltados à sua reflexão, uma das coisas importantes é a superação do aristotelismo, ou seja, as ideias de Aristóteles que eram proeminentes nesse momento, ou seja, elas tinham muito destaque nesse momento, acabou sendo reivindicada, sendo rivalizada com as ideias que o Galileu estava apresentando, ou seja, acaba superando alguns aspectos desse aristotelismo que não respondiam mais às questões desse tempo. Outra coisa importante é a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico de Copérnico, ou seja, a Terra não é mais o centro do universo. Nós agora temos todo um sistema solar do qual o Sol está no centro e a Terra gira em torno dele. E, para além disso, o próprio Galileu vai afirmar a existência de um universo muito maior do que o que se pretendia, do que o que se conhecia até aquele momento. E uma das coisas complicadas da sua história é justamente a abjuração pública de suas ideias. Abjurar as suas ideias, na verdade, era negar as suas ideias justamente por conta da condenação que ele recebeu durante a Inquisição. Ou seja, toda a sua produção, tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele pesquisou, teve que ser negado publicamente por ele, porque isso infringia diretamente os conceitos que o poder vigente, a religiosidade daquele tempo prescreviam. Ou seja, ou ele fazia isso ou ele seria condenado à morte, provavelmente. Então, para a gente parar nesse momento, pensar um pouco mais sobre esse aspecto tão importante do Galileu, mais uma perguntinha para a gente perceber como o Galileu está se expressando, como aquilo ali está acontecendo na vida dele. Então você vai ter a oportunidade agora de parar e pensar nessa pergunta. Como as proposições de Galileu suscitaram as perseguições sofridas por ele? Então, mais alguns minutinhos para pensar sobre essas perseguições e como isso impacta diretamente a sua teoria, como isso impacta, por exemplo, como as suas proposições impactaram diretamente as suas perseguições.
Então, querido estudante, estamos aqui novamente para verificar aquela questão que vocês estavam aí refletindo um pouquinho mais. Vamos ver. Repetindo a pergunta, então, como as proposições de Galileu suscitaram as perseguições sofridas por ele? Aqui uma possível resposta. Como suas proposições desconstruíam as bases que sustentavam o poder religioso e político de sua época, provocando mudanças profundas no entendimento de várias questões fundamentais, a tentativa foi de calar a repercussão das suas ideias. Ou seja, a tentativa foi que, com a proibição ou com a abjuração das ideias do Galileu, essas ideias não se difundissem e realmente não afetassem o poder vigente. Ou seja, o poder vigente tinha uma compreensão da realidade que estava sendo descaracterizada por essas reflexões. E se ela ganhasse destaque, com certeza o poder implicado, tanto a religiosidade e ao poder político, de fato, teriam lá as suas complicações e perderiam destaque, como nós vimos durante a história subsequente, os anos subsequentes, que realmente foi isso que aconteceu. Então, essas ideias fortes de Galileu, porque provocaram mudanças, a gente vai ver evidenciada nesses problemas, principalmente no problema do conhecimento. Ou seja, o que é conhecer? Qual é a origem do conhecimento? O que é possível conhecer? Todas essas perguntas nos evidenciam quanto Galileu foi importante para esse momento. Porque a partir do momento que ele assegura um método, que ele coloca novos conceitos voltados mais à nossa realidade empírica, sensível, essa que a gente toca, que a gente encosta, como vai ficar o conhecimento, sendo que ele tinha uma outra origem anterior? Ou seja, anteriormente se acreditava que o conhecimento vinha basicamente, única e exclusivamente da reflexão racional. E agora ele está mostrando que não, nós precisamos olhar um pouco mais para a realidade. Isso através das suas pesquisas, Então, como ficará o conhecimento a partir dali? É um problema a ser resolvido. E disso surge algo muito importante, não só para a ciência, não só para a física daquele momento, mas também para a filosofia, como, por exemplo, a diferença entre racionalismo e empirismo, que é uma grande dicotomia, ou seja, uma diferença entre duas correntes de pensamento, ou seja, uma diferença entre aqueles que acreditam que a razão é que responde e que corresponde a todo conhecimento, e o empirismo, que vai dizer que todo conhecimento começa na experiência sensível. Basicamente é dizer que qual é a origem de fato do conhecimento? Ele vem primeiro da razão ou vem primeiro da nossa experiência? E aí você, o que você pensa a respeito disso? Será que você acredita que todo o conhecimento que você tem já nasceu com você? Para pensar um pouquinho. Será que o conhecimento que você tem hoje sobre um carro, sobre uma casa, ou sobre você mesmo, será que ele vem da razão ou será que ele veio da experiência? Então, esse é um probleminha que mais à frente nós vamos ver e que, de fato, vai fazer muita diferença para aquilo que nós conhecemos nos dias atuais e principalmente para esse momento. O método, como eu havia dito anteriormente, também é uma chave decisiva, Como já coloquei aqui também anteriormente, a origem da palavra método, mas principalmente esse conceito aqui, experiência. A experiência, nesse momento, ganha destaque. Até o momento, experimentar não era algo viável, não era algo saudável, não era algo que se pretendia e muitas vezes rejeitado. Então, nesse momento, a experiência ganha tal destaque e ganha o status de assegurar o método e assegurar no método um conhecimento mais real, um conhecimento mais confiável. União entre técnica e matemática, e também com a física nascente, acaba por definir como esse método vai ser aplicado. Então, o uso da matemática para o conhecimento, obviamente surgindo as leis da física, como já pudemos ver em aulas anteriores, e obviamente o método que Galileu desenvolve acaba por consolidar esse processo, que vai influenciar diretamente aquilo que vai ser posteriormente postulado como conhecimento e principalmente que vai passar a ser decisivo
para o conhecimento da humanidade. Então, com Galileu e com o esforço de outros tantos pensadores, nós vemos que a experiência ganha um destaque que ela não tinha até o momento. Ela era subjugada e muitas vezes rejeitada em relação à racionalidade, ou seja, ao pensamento. Então, pensar sobre as coisas era suficiente até esse momento e passa a não ser mais. Então, mais uma pergunta para que fique bem consolidado esse caminho que nós fizemos até agora. Descreva como o método e a ciência em Galileu possibilitaram uma nova forma de conhecimento. Como o método e a ciência, nesse momento, influenciaram e puderam ser uma nova forma de conhecimento. Alguns minutinhos para que você possa anotar no seu caderno e possa fazer as suas reflexões sobre essa pergunta.
Olá, estudante! Voltamos aqui para conferir a pergunta anterior. Repetindo a pergunta, descreva como o método e a ciência em Galileu possibilitaram uma nova forma de conhecimento. Vamos ver uma possível resposta. A partir do momento em que o método e a ciência passam a balizar o conhecimento através de ferramentas e cálculos que possibilitam a conferência e posterior análise, se inaugura uma nova forma de garantir o conhecimento fundado na experiência. Ou seja, a partir do método, a partir dessa nova ciência, a partir desse novo modelo de pensamento, nós podemos posteriormente verificar esses conhecimentos. E qualquer um que lance-se nessa investigação poderá ter a possibilidade de conferir se de fato o caminho percorrido pelo cientista foi bem conduzido, se houve algum equívoco, e até mesmo isso possibilita que a ciência esteja em constante mudança, como hoje nós entendemos, né? Que a ciência está o tempo todo ali se modificando, e justamente porque ela consegue verificar os seus próprios conhecimentos. Ela assegura e dá de fato uma grande segurança para aquilo que ela postula como verdade naquele momento, e mesmo assim ainda possibilita que qualquer um possa verificar, qualquer um, e no sentido de seguir bem o passo a passo, o método, e obviamente hoje nós temos aí, né, as universidades, os centros de pesquisa que fazem isso primorosamente e se dedicam de fato a construir conhecimentos sólidos e válidos para os nossos tempos. Então, querido estudante, chegamos aqui à conclusão dessa aula. Então, nesse momento, nós vimos o contexto histórico e pensamento em que se inseriu Galileu, e também abordamos aspectos pertinentes à sua biografia, né, em relação à sua produção científica. Por fim, estudamos a relação do conhecimento e seus estudos. Então, revendo aqui alguns aspectos, né, vimos em que contexto Galileu se insere, vimos também como os aspectos, né, da sua própria vida influenciaram ou foram afetaram diretamente as suas pesquisas, como por exemplo a sua condenação, e chegamos à conclusão do conhecimento e seus estudos em relação a esse contexto específico no qual ele estava inserido. Então, fica aqui o meu convite a vocês para que revejam esse conteúdo, para que analisem, né? Lembrem de responder as perguntas que estarão no Classroom, justamente para consolidar ainda mais esses conhecimentos que pudemos refletir na aula de hoje. Eu agradeço a atenção, a paciência, e fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que está assistindo essa aula e, principalmente, gratidão por todo esse processo que estamos vivendo, por toda essa reflexão que o Galileu nos possibilitou e que nos ajudou e nos ajuda até esse momento. Aqui algumas referências, né, da onde nós podemos ainda avançar nesse conhecimento. Então, alguns livros que vão possibilitar o nosso conhecimento, que vão aumentar o nosso conhecimento. Gratidão a todos e bons estudos.